Você sabe, depois da vinheta tem informação aqui no canal Som da Repórter, voltando para a gente falar de Internacional. Tem mais informação, tem mais conteúdo para a gente tratar aqui no canal. E eu vou falar principalmente sobre Ricardo Matias, porque o atacante do Inter não está sendo aproveitado pelo técnico Roger Machado. E mais, a projeção da partida contra o Juventude neste final de semana. Mas antes da gente falar desses assuntos, quero que você deixe o seu like nesse vídeo. Aqui embaixo, pessoal, ajuda bastante na divulgação do meu trabalho. Também se inscreve aqui no canal e ativa as notificações para não perder nenhum vídeo, nenhuma novidade e nenhum conteúdo de Internacional. Sem mais delongas, bora pro vídeo. E é um vídeo muito importante, pessoal, onde a gente vai falar sobre Ricardo Matias, principalmente. Esse é o tema principal do vídeo. Muitas pessoas têm me perguntado, muitos colorados, questionando sobre a ausência do Ricardo Matias, o sumiço desse garoto que foi muito bem no ano passado, surgiu com muito prestígio, inclusive fez o Inter renovar o seu contrato que estava se encerrando. Havia uma possibilidade de saída desse jogador no final da última temporada e o Inter fez o movimento, renovou o seu contrato. E por que, afinal, esse garoto não é mais aproveitado pelo técnico Roger Machado? Bom, pessoal, eu recebi uma informação ainda ontem, conversando com algumas pessoas importantes que circulam na base do Internacional, de que o Ricardo Matias estava muito perninha. Para quem, enfim, não tem a familiaridade com esse tipo de termo, com esse tipo de colocação, é um termo do futebol onde as pessoas colocam, né, que o jogador estava muito estrela, que o jogador estava já fora dos trilhos. Até vi que o Wagner Martins hoje também compartilhou a mesma informação, então realmente é algo que está de fato sendo falado por mais de uma pessoa, inclusive, nos bastidores do Internacional e da sua base. Então o Roger, ele estava, pessoal, bastante incomodado com esse tipo de atitude do Ricardo Matias, fora das quatro linhas, mas que também se refletiam dentro de campo. E aqui eu quero fazer um parênteses, eu não estou dizendo que o Ricardo Matias cometeu algo muito grave, que estava na noite, que estava desfocado do Internacional. Não, não é exatamente essa informação. Mas que o Ricardo Matias havia talvez se deslumbrado com esse ambiente de profissional, de seleção brasileira sub-20 e não estava mais tão focado no treinamento, não estava tendo um bom desempenho. Tanto é que o Roger tira momentaneamente o Ricardo Matias das relações, coloca ele de volta no sub-20 para jogar, para não perder o ritmo de jogo, e ele não vem fazendo boas partidas pelo sub-20, onde ele sobrava na última temporada. Vocês vão lembrar que a gente acompanhava o Ricardo Matias no sub-20, metia gol todo jogo, e por isso chamou a atenção do profissional. Por isso o Roger foi lá, deu uma olhada com mais afinco no Ricardo Matias e ele conseguiu chamar atenção ao ponto de estar no grupo profissional no fim da última temporada, tanto é que fez gol jogando no Itaquerão, na Neoquímica Arena em São Paulo contra o Corinthians. O Inter perdia por 2-1 e o Ricardo Matias no fim do jogo faz o gol de empate do Internacional, um gol de letra, inclusive. Tamanha a personalidade desse garoto e tamanho o futuro que o Inter enxergava nesse jogador. Pois bem, nesse ano as coisas mudaram um pouco. Ricardo Matias, depois de voltar da seleção, não se mostrou o mesmo jogador, com o mesmo foco, e por isso o Roger deu uma escanteada nesse garoto, até para dar uma luz alta no Ricardo Matias, e essa expressão que foi utilizada quando me relataram essa situação, uma luz alta, e que o Ricardo Matias ainda não havia respondido, porque no sub-20, pessoal, ele tem 3 jogos, nenhum gol marcado. O Inter sub-20, inclusive, está passando por algumas dificuldades com jogos ruins pelo Campeonato Brasileiro da categoria, perdeu recentemente mais uma partida, e essa é a situação. O Ricardo Matias, por enquanto, ele não tem uma perspectiva real de voltar a ser aproveitado
pelo técnico do Internacional do Profissional, o Roger Machado. Por enquanto, ele segue no sub-20, enquanto não houver uma nova avaliação sobre o seu comportamento, sobre o seu foco e sobre também os seus jogos no sub-20. Por enquanto, tem uma passagem apagada na categoria de baixo, o que chama realmente muito a atenção, porque é um centroavante que já atuou no profissional, já atuou bem no futebol profissional, já esteve nesse ano, no início da temporada, com a seleção brasileira sub-20, então é um jogador que, em tese, deveria sobrar nesse tipo de disputa com garotos da sua idade, o que não está acontecendo e o que liga ainda mais um alerta em relação a esse jogador. Faço aqui uma lembrança, pessoal, que na última temporada, quando teve toda aquela discussão acerca da renovação de contrato ou não do Ricardo Matias, o PSV da Holanda era o clube que estava interessado na sua contratação, que poderia inclusive tirar o jogador de graça aqui do estádio Beira-Rio, o que não deve mais acontecer, até porque o Ricardo Matias acabou renovando o seu contrato. Mas essa é a informação, não é por falta de tentativa do Roger Machado que o Ricardo Matias está escanteado, e sim por atitudes do próprio jogador, segundo o que me passaram na base do Internacional. Bom, pessoal, e sem Ricardo Matias, o Inter segue a sua preparação para enfrentar o Juventude nesse final de semana, no sábado, no estádio Beira-Rio. Nesta manhã, está rolando uma atividade no CT Parque Gigante para lá de importante, porque é a penúltima já antes da partida contra o Juventude. O Inter treina hoje, na quinta-feira pela manhã, treina na sexta também pela manhã, e essas duas atividades serão fundamentais para o Roger definir o time que entra em campo. Repito, a informação é de que algumas preservações devem acontecer. O Roger não vai seguir com o mesmo time, com os mesmos jogadores que estão já desgastados, não só fisicamente, mas também mentalmente, segundo o técnico Roger Machado. Alguns jogadores, pessoal, que devem ter uma sequência e que não devem sair do time do Internacional, pelo menos para esse jogo. É difícil a gente falar agora sobre jogadores que devem ser preservados, mas alguns que não devem ser preservados, e é uma informação valiosa e importante. Vitor Gabriel precisa de sequência. Goleiro Antony também vai jogar porque é goleiro, não tem tanto desgaste. Precisa também de confiança depois da falha no último jogo contra o Nacional. Aguirre, lateral direito, também vai precisar de sequência, não tem um reserva à altura, vai para o jogo. Alguns jogadores que a gente vai ficar de olho, pessoal. O Vitão tem uma sequência muito forte de jogos, pode acabar sendo preservado, pelo menos no início da partida. Tanto é que sentiu o joelho numa dividida contra o Fernando no último jogo, dividida de companheiros de equipe. Nada mais sério aconteceu com o joelho do Vitão, mas o alerta está ligado. Alan Patrick, o próprio Fernando, jogadores que podem ter um cuidado a mais do departamento físico da equipe colorada. Jogadores que podem receber oportunidades, pessoal, no fim de semana. Borré, ele que hoje é o reserva, pode entrar na vaga do Valência, que também pode ser preservado por conta da questão física. O próprio Thiago Maia, que está treinando normalmente no Internacional, recebeu também uma luz alta, um afastamento do Roger, que não vem utilizando tanto esse jogador, mas com a preservação do Bruno Henrique, com a ausência do Diego Rosa e com a baixa chance do Romero começar uma partida como camisa 8 já de início, eu coloco sim uma possibilidade do Thiago Maia começar a partida nesse final de semana contra a equipe do Juventude. São situações que a gente vai saber também ao longo da tarde, quando as informações começarem a chegar acerca da atividade desta manhã no CT Parque Gigante. Bom, pessoal, esse foi o vídeo desta manhã, trazendo informações importantes e valiosas acerca principalmente do Ricardo Matias e do seu sumiço nas últimas semanas no Internacional. Deixe teu like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações para não perder nada e eu volto no fim da tarde para a gente atualizar mais uma vez o Colorado aqui no YouTube. Um abraço e até mais!